Nós cremos que Deus está presente aqui entre nós. Deus é um Deus que se revela por meio da sua palavra, e essa palavra é a palavra viva, a espada do Espírito, capaz de transformar, de edificar vidas para a glória de Deus. Nós cremos que quando a Bíblia fala, o próprio Deus fala. Por isso, a despeito de todas as suas preocupações, tudo aquilo que está lá fora, eu gostaria de encorajar você a ficar atento ao que Deus tem para falar conosco por meio da exposição da sua palavra. E para isso eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, a nossa passagem, a nossa perícope de hoje está nos versículos de 21 a 31. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 21. Diz assim a Sagrada Escritura: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, também o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira alguma, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor nos trouxe aqui pela sua providência soberana. Porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de amor, e tem anunciado a nós a tua palavra, essa palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Esse evangelho que será exposto mais uma vez nessa noite. Por isso nós clamamos pela ação do Espírito em cada coração, na vida de cada um aqui presente, para que essa palavra, como uma semente lançada, possa frutificar em cada coração aqui, para o louvor e glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, o assunto do nosso texto diz respeito à salvação do homem. Mais especificamente, o nosso texto ele trata da justificação pela fé. Como um pecador pode ser considerado justo diante de Deus? Você já se fez essa pergunta? Como pode um pecador ser considerado justo diante de Deus? Como que um Deus santo, um Deus reto, um Deus perfeito em tudo aquilo que Ele faz, como que Ele pode salvar pecadores? Como que um Deus santo pode salvar pecadores, se a própria natureza de Deus é uma natureza santa, justa e reta? Como que Deus pode nos salvar sendo nós pecadores, sem que Ele negue a si mesmo e a sua própria natureza? Queridos, esse é um tema absolutamente central na fé cristã.
Não existiria cristianismo sem compreender a salvação pela fé no Evangelho, a justificação pela fé. Mas, ao mesmo tempo, esse é um tema extremamente mal compreendido. Nós podemos observar hoje os mais diversos conceitos relacionados à salvação. Eu já gostaria de desafiar você, não precisa me responder, mas responda para você mesmo. O que você pensa a respeito da salvação? Como que um homem pode ser salvo dos seus pecados? Então nós observamos desde aqueles que estão no exato extremo de que a salvação, na verdade, ela nem é necessária. Por quê? Porque acreditam que o homem, ele não é pecador, não tem nada de errado com o homem. Segundo eles, não existe problema nenhum e não há motivo para ser salvo. Lá vem esse pregador de novo falar que eu preciso ser salvo. Mas ser salvo do quê? Está tudo bem comigo. Não há problema nenhum na humanidade. Não existe problema, não existe pecado. Além daqueles que não creem na necessidade de salvação. Por quê? Porque simplesmente acreditam que Deus não existe. Talvez esse seja o seu caso. Essa ideia de pecado, isso aí é coisa de gente alienada. Isso é algo que foi inventado pela igreja para subjugar e para manipular as massas. Não existe esse negócio de pecado. Alguns pensam assim. Mas há também aqueles que acreditam que existe sim um problema na humanidade, que nós até podemos chamar de pecado, mas ou Deus não é todo poderoso e por isso ele não tem poder para salvar o homem e resolver o problema, ou então Deus ele não é todo bondoso e portanto ele não quer, ele não tem interesse em resolver o problema da humanidade. Outros, na verdade, acreditam no exato oposto, de que existe sim um problema na humanidade, que nós podemos chamar de pecado, mas Deus ele é tão bondoso, Deus ele é tão amoroso, que no final todos serão salvos. Já ouviu falar disso? Nós chamamos isso de universalismo. A ideia de inferno, esse negócio é uma invenção humana. Além de outros que acreditam no inferno como apenas uma figura de linguagem. E cá entre nós, existem pastores pregando isso. O inferno é uma figura de linguagem. Existem aqueles que até acreditam numa ideia de castigo, só que, segundo eles, não é um castigo eterno, mas é um castigo temporário. Ninguém vai sofrer para sempre, porque Deus é muito bondoso. Além daqueles que acreditam de que quem for salvo vai para o céu. Agora, quem não for para o céu, simplesmente vai deixar de existir. Não existe condenação eterna. Nós chamamos isso de aniquilacionismo. Não existe inferno. Quem crê em Jesus vai para o céu. Quem não crê, simplesmente deixa de existir. Mas, queridos, mesmo entre aqueles que acreditam que existe um problema na humanidade, e que nós até podemos chamar de pecado, e que acreditam sim que haverá uma salvação, que haverá uma condenação eterna, ainda assim a gente observa diversos conceitos sobre a salvação e a possibilidade de justificação. Existe um problema na humanidade. Nós até podemos chamar esse problema de pecado, que vai existir sim uma condenação eterna e uma salvação eterna, mas como que nós podemos desfrutar dessa salvação? Será que nós alcançamos essa salvação pelas nossas obras? Ou será que é Deus quem realiza essa salvação do começo ao fim por sua graça? Existem aqueles que acreditam que existe uma bondade inerente no ser humano. O homem é potencialmente bom. Existe uma bondade no homem. É claro que às vezes a gente faz algo errado, mas eu sou bom na minha natureza. E, consequentemente, eu sou capaz de alcançar a salvação pelas minhas obras. Logo, a salvação depende de mim. Alguns acreditam que são bons o suficiente
para simplesmente alcançar a salvação por sua obra. E outros que acreditam que o homem é inerente e potencialmente pecador, e por si mesmo ele é incapaz de se salvar, ou de escolher a Deus, sem que o próprio Deus o convença. E é sobre isso que diz esse texto. Diante disso, meus irmãos, nós devemos responder algumas perguntas. Se existe um problema na humanidade, e o homem necessita de salvação, como o homem pode ser salvo? E é sobre isso que trata a nossa passagem de hoje. Na verdade, esse é o assunto de toda a epístola de Paulo aos Romanos. Mas antes de entrar na passagem, eu gostaria de convidar você para fazer algumas observações. Você está comigo? Está firme aí? Então nós precisamos pensar naquilo que nós chamamos de situação epistolar. Que negócio é esse? Situação epistolar. É a situação que levou o autor a escrever determinada carta. Por que o autor escreveu essa carta? E essa carta aos Romanos, nós sabemos que é considerada como a carta mais teológica do Novo Testamento. Já ouviu falar sobre isso? Mas a questão é que Paulo não escreveu aqui um tratado de teologia sistemática. Paulo não está fazendo isso. Paulo escreveu uma carta para tratar de problemas reais e para servir a igreja de Deus. E junto com outras cartas, por exemplo, a carta aos Gálatas, ele traz essa temática da salvação, justamente por quê? Porque havia um grande dilema em algumas igrejas recém-plantadas. Pensa, é uma igreja incipiente, que é o dilema dessa igreja aqui que se reunia em Roma. Essa é uma igreja que até então se reunia em casas, irmãos. A gente precisa ficar ligado nisso. O que é bem diferente de um ajuntamento no mesmo prédio, como é nos dias de hoje, que é o nosso caso aqui, né? Todo mundo, cada um saiu da sua casa, nós viemos para um prédio com uma boa estrutura, e aqui é a Igreja Reformada Semente da Vida. Mas as igrejas incipientes, elas se reuniam em casas. E essas igrejas que se reuniam em casas, elas eram compostas de judeus e gentios convertidos a Cristo, que tinham a fé em Jesus. Então pensa, alguns ajuntamentos em casas, de uma igreja composta de judeus e gentios. E havia ali uma tensão entre cristãos judeus e os cristãos gentios que se reuniam em Roma, que provavelmente se reuniam nessas igrejas domésticas separadas, e que parecem estar em desacordo aqui quanto à questão dos gentios e a prática da lei judaica. Será que os gentios devem seguir a lei judaica, assim como nós que nos convertemos do judaísmo e cremos em Jesus? Então, por isso, imagina a possibilidade de divisão nessa igreja. Você acha que existia algum tipo de tensão ali? Muito provavelmente. Essa igreja que se reunia nessas casas diferentes. Então imagina a possibilidade da criação de uma seita judaico-cristã. Isso era iminente, era um risco, irmãos. Paulo, por exemplo, ele vai falar sobre isso várias vezes, em várias cartas, sobre os judaizantes. Então existia a iminência da criação de uma seita judaico-cristã ali. Ou então, a criação de uma seita gentílico-cristã, com elementos do paganismo. Então imagina, gente, imagina se você é o pastor dessa igreja, e você precisa escrever uma carta para resolver essa tensão na igreja de Roma. Por isso, muito mais do que uma dogmática que fria, vazia, você vai escrever o quê? Uma carta, uma teologia prática, baseada nas Escrituras. E é justamente isso que Paulo faz aqui. Ele apresenta o ponto comum entre judeus e gentios. Com qual objetivo? A fim de que eles compreendam de que não existem duas igrejas diferentes, mas uma mesma igreja, constituída de judeus e de gentios, igualmente justificados dos seus pecados. Você está comigo? Percebe a motivação aí de Paulo ao escrever essa carta? E aí nós chegamos no texto de hoje, certo? Imagina que você é o pastor Paulo,
que escreve uma carta para uma igreja em Roma, que se reunia em diversas casas, com grupos de judeus e gentios, havendo uma tensão ali, e a pregação de Paulo é: o evangelho é um ponto comum. A justificação pela fé é a mesma, e coloca judeus e gentios no mesmo pé de igualdade. Essa é a motivação de Paulo ao escrever essa carta. E nós chegamos aqui ao nosso texto. Você tem que estar ouvindo, mas tem que estar ligado. Você está com a sua Bíblia aí? Então nós chegamos no texto, e eu gostaria de destacar aqui algumas observações que nos ajudam a compreender a estrutura do texto aqui da nossa passagem. Então observa aí, quantos versículos nós lemos? Vocês estão comigo? De 21 a 31. E olha só, observe que Paulo, ele utiliza alguns conectivos aí que são utilizados de uma forma que é quase como se a nossa perícope, dos versículos 21 a 31, fosse uma redação de Paulo. E hoje, coincidentemente, acho que teve Enem, né? Então, para o pessoal que está mais familiarizado aí com textos dissertativos, né? Imagina você com uma introdução, um desenvolvimento e uma... misericórdia, gente! Conclusão. Então, imagina que Paulo está escrevendo aqui quase com uma redação, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Dos versículos 21 a 22, Paulo utiliza uma expressão aí, logo no início. Ele diz: agora, porém. Se você tiver com a ara em mãos, está o mas agora, certo? Ele está fazendo o que aqui? Ele contrasta esse mais agora, ele está contrastando com aquilo que foi dito anteriormente. E ele introduz o assunto, versículos 21 a 22. Aí nos versículos de 23 a 26, é uma espécie de desenvolvimento. Paulo utiliza a expressão pois, aí no versículo 23, que é algo explicativo. Então Paulo ele explica o assunto, sobre como o homem pode ser justificado. E nos versículos de 27 a 31, Paulo utiliza as expressões portanto, aí no versículo 27, na ara você vai ver que tem um pois aí, certo? No original é um portanto, que é diferente do pois do versículo 23 aqui. Por quê? Porque aqui ele é conclusivo. Inclusive aparece um portanto de novo no versículo 31, olha só, você tem que estar ligado. É o portanto que foi traduzido por pois aí no versículo 27, e o portanto do versículo 31. Ambos são conclusivos. Paulo ele conclui o assunto. Inclusive ele utiliza aí no versículo 28 até mesmo a expressão concluímos pois. Não está aí na sua Bíblia? Concluímos pois, versículo 28. Então percebe isso no texto? Nós encontramos aqui uma espécie de introdução, desenvolvimento e conclusão. E tudo isso gira em torno de um tema. Qual é o tema? Eu introduzi o sermão falando sobre a salvação. Como é possível o homem ser salvo? E ele vai falar sobre a universalidade da justificação. E esse é o tema proposto para a nossa pregação de hoje. Como um pecador pode ser considerado justo diante de Deus? Como um pecador pode ser considerado justo diante de Deus? Então, no primeiro ponto, a gente observa aqui a introdução de Paulo. Ele diz que a salvação é uma iniciativa soberana de Deus sobre todos. Olha só o que diz versículos 21 e 22. Mas agora, sem lei, se manifestou, observe essa palavra aí, se manifestou, a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, o agora, porém, como nós vimos, ele contrasta o que foi dito anteriormente, certo? Então é óbvio, para a gente entender o que a gente tem que fazer, tem que dar uma folhadinha na Bíblia e entender o que Paulo diz anteriormente que agora ele está contrastando. Então Paulo ele acabou de afirmar nos versículos anteriores que a lei é insuficiente para justificar o homem. Pela prática da lei, ninguém pode ser salvo.
Para que alguém seja justificado pela lei, essa pessoa teria que cumprir a lei inteira, perfeitamente, sem errar em um só ponto. Então eu abro um parênteses aqui. Se você acha que pode ser salvo pelas suas obras, de acordo com a lógica de Deus, você deve cumprir toda a lei e não errar em momento algum. Quem nunca pecou aqui, levanta a mão. Percebe o argumento de Paulo? Isso é obviamente impossível, irmãos. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. Isso significa que o propósito da lei, de acordo com Paulo, não é salvar o homem. É isso que ele está falando nos versículos anteriores. O propósito da lei não é salvar o homem, mas o propósito da lei é trazer pleno conhecimento do pecado. O propósito da lei é simplesmente apontar para a nossa incapacidade e para a santidade e para a justiça perfeita de Deus. Isso significa que o propósito da lei, de acordo com Paulo, não é nos salvar, mas é trazer o conhecimento do pecado. Isso foi o que ele afirmou nos versículos anteriores. A lei é insuficiente para a salvação. É o que ele acabou de dizer. Mas agora, aí a gente entra no nosso texto, certo? Mas agora, sem lei, ou seja, não pelo cumprimento da lei, o que aconteceu? A palavrinha que eu pedi para você prestar atenção. Se manifestou a justiça que é capaz de justificar o homem pecador, a justiça de Deus mediante a fé, uma justiça que foi testemunhada pela lei e pelos profetas, e Paulo introduz aqui o assunto dessa justiça mediante a fé. Lembra, ele vai desenvolver o argumento onde? O pessoal aí do Enem, de plantão, né? Você desenvolve depois, agora ele está fazendo o quê? Ele está introduzindo. E ele faz isso apresentando o quê? A manifestação da justiça de Deus, que não é limitada à lei, e ele também fala sobre essa abrangência, a abrangência da justificação, sobre judeus e gentios. É por isso que ele usa o todos aí. Calma que não é todo mundo que vai, todos os seres humanos da humanidade que vão ser salvos no final. Não é isso. Ele está pensando em quê? O tempo todo. Eu já introduzi falando do propósito da carta. Judeus e gentios, certo? Então essa justificação foi manifesta e essa justificação é abrangente. Não só para judeus, não só para gentios, mas sobre todos. Por isso eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas palavras-chave nesses dois versículos, que são os dois verbos no modo indicativo nesses versículos. A gente não tem tempo para discorrer sobre isso, mas o indicativo é importante. Por quê? Porque ele fundamenta o argumento. E ele usa dois verbos no modo indicativo aí. Primeiro, se manifestou, que é o que eu pedi para você prestar atenção aí. E o segundo é o há, o verbo haver aí. Não há distinção. Então, Paulo ele introduz o assunto apontando para a ação soberana de Deus no tempo, como cumprimento de um plano. Isso é o que está por trás dessa afirmação, se manifestou. Primeiro ponto. E além disso, deixa claro que a justiça manifesta nesse plano redentivo transcende a aliança nacional da primeira aliança, mas que consiste numa redenção universal. Ele está apontando para a abrangência da salvação. Óbvio, não no sentido de que todos os seres humanos da face da terra serão salvos, mas que judeus e gentios, povos de todas as nações, de toda a língua, de toda a raça, são alvo dessa redenção. Então, nesse ponto, de acordo com Paulo, não há distinção entre judeus e gentios. Então, em termos práticos, Paulo ele destaca aqui dois pontos para introduzir o assunto da justificação, certo? Então, primeiro, ele fala que a salvação é uma iniciativa soberana de Deus. Paulo ele deixa claro, nós só somos salvos porque aprove a Deus escolher nos salvar e vir ao nosso encontro. O homem só é salvo porque Deus quis, irmãos. Porque Deus resolveu manifestar a sua salvação e vir ao encontro do homem pecador.
Isso significa que o homem, por si só, ele jamais será capaz, sozinho, de alcançar a salvação pelos seus méritos. O homem, por si só, jamais será capaz de se livrar da justa condenação de Deus, a ira de Deus que se manifesta dos céus. Lá no capítulo 1 a gente já ouviu sobre isso. Não existe nenhum mérito humano na salvação. Justamente pela incapacidade do homem de salvar a si mesmo. A salvação é uma obra de Deus, do início ao fim. O que significa, meus irmãos, que nós não temos motivo de nos gloriar, mas nós devemos nos prostrar diante do verdadeiro Deus em gratidão. Porque se Ele não viesse ao nosso encontro, todos nós estaríamos condenados. Você tem ideia disso, irmãos? Nós somos libertos da condenação, porque aprouve a Deus se manifestar. A salvação é uma obra de Deus. Por isso nós não temos motivo de nos gloriar. Tanto os idólatras gentios do capítulo 1, ou como os judeus que se gloriam na lei, que ele trata disso nos capítulos anteriores. Pelo contrário, a justificação pela fé, por iniciativa divina, por obra divina, deveria nos humilhar e nos conduzir à adoração ao verdadeiro Deus. Então ele deixa claro que a salvação é obra de Deus, é uma obra soberana de Deus. E um outro ponto, a expressão "mas agora se manifestou", também aponta para quê, irmãos? Aponta para a consumação de um plano determinado que é realizado no devido tempo. Percebe isso? Mas agora, ou seja, no tempo oportuno. Além da salvação ser fruto da iniciativa divina, diante da incapacidade humana de salvar a si mesmo, a salvação também é a consumação de um plano determinado, antes do tempo e executado no tempo, na história. Ou seja, significa que Deus não é pego de surpresa, irmãos. A salvação não é um plano B, porque o plano A havia falhado. Não, apesar do Filho de Deus se fazer homem, por meio do nascimento virginal, Ele é o eterno Filho de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. No sentido de que mesmo antes de Deus criar o mundo, Ele já estabeleceu o meio de resgate do pecador. A salvação é um cumprimento de um plano. Deus não é pego de surpresa. Deus é soberano. Ele tem a iniciativa na salvação. A salvação é um cumprimento de um plano eterno de Deus. E um outro ponto que a gente observa nesses versículos é de que todos os homens estão na mesma condição. Na prática, o que está em jogo aqui na carta aos Romanos é a questão de se os gentios devem observar as leis judaicas. Então, teologicamente, o que está em jogo é o próprio Evangelho. Se a justiça de Deus vem por meio do cumprimento da lei, ou se ela vem pela fé em Cristo Jesus por dádiva do Espírito. É isso que está em jogo aqui. O que conduz Paulo à argumentação do início ao fim é expresso lá na conclusão do livro, que Deus dê a judeus e gentios, lá no capítulo 15, versículos 5 e 6, o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus, para que unânimes e a uma só voz glorifiqueis o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O foco do argumento de Paulo está naquilo que torna essa unidade possível. Qual é a unidade entre os judeus e gentios convertidos ao cristianismo, vivendo em Roma? É a justiça de Deus, concedida tanto a judeus quanto aos gentios, igualmente, com base na fé em Cristo, efetuada por meio da dádiva do Espírito. O argumento de Paulo é: não há distinção. Não há distinção na maneira em que a salvação é possível. A possibilidade de salvação.
Tanto o religioso quanto o pagão são igualmente pecadores e podem ser salvos pelo único meio, a justiça de Deus mediante a fé. Os ricos e os pobres, homens e mulheres, americanos, europeus, asiáticos, africanos, judeus, gentios, os que possuem alguns status, ou aqueles que estão à margem da sociedade, aqueles que são mais cultos, mais instruídos, ou mesmo aqueles que são analfabetos, os que nasceram em lar cristão, ou aqueles que tiveram pais que vieram de religiões de matriz africana, como a Umbanda ou Candomblé, todos são igualmente pecadores. E todos igualmente necessitam da justificação pela fé em Jesus. Não se apoie na tradição dos seus pais. Não é a tradição, não são as suas obras, não é quem você é, a sua etnia, a sua nacionalidade. A única forma de salvação é a justificação pela fé em Cristo Jesus. Então, basicamente, nós observamos aqui duas verdades que colocam todos os homens no mesmo nível. Uma, que pode ser para muitos uma má notícia, e outra, que pode ser uma boa notícia. Uma pode ser uma má notícia para alguns, e a outra pode ser uma excelente notícia para outros. A má notícia é de que todos os homens são pecadores e incapazes de salvar a si mesmos. Esse é o argumento do texto. Todos os homens são igualmente pecadores, incapazes de salvar a si mesmo. Não há nenhuma possibilidade do homem merecer a salvação pela prática de boas obras, por observar a lei ou por mérito próprio. A condição natural do homem é a condição de pecador, que está debaixo da condenação de Deus. E nesse sentido, irmãos, não há distinção entre gentios, pagãos, ou entre os judeus que são possuidores da lei, porque ninguém pode salvar a si mesmo, mesmo aqueles que buscam seguir as obras da lei. Você pode ser uma pessoa boa aos olhos da sociedade, você pode fazer boas obras, mas sem a justificação pela fé, isso não pode te salvar. Essa é a má notícia. Todos somos pecadores, todos estamos afastados de Deus, mas a boa notícia, queridos, é que por sua própria iniciativa, Deus decidiu estabelecer um plano de redenção para ir ao encontro do homem, a fim de redimi-lo. No devido tempo, Deus manifestou a sua justiça mediante a fé em Cristo Jesus. E nesse sentido, também não há distinção. Todos aqueles que reconhecem os seus pecados e se arrependem dos seus pecados, todos aqueles que creem em Jesus como Senhor, o Filho de Deus, como Deus que se fez homem para nos salvar, todos igualmente podem ser salvos. Por isso, a esperança para você. A salvação é uma iniciativa soberana de Deus que cumpre um plano de redenção por meio de Jesus para salvar homens e mulheres de todas as tribos, povos e raças. Desde o judeu até os gentios, nos lugares mais distantes. Porque lembre-se, Paulo, ele queria ir até onde? Ir até a Espanha pregar o Evangelho. Uma das motivações de Paulo escrever essa carta é que ele queria o apoio da igreja em Roma, porque ele ia até a Espanha pregar o Evangelho aos gentios da Espanha. Por quê? Porque ele entendia que esse Evangelho coloca todos no mesmo nível. Todos são igualmente pecadores. E esse Evangelho salva a todo aquele que crê. Então Paulo introduz assim a nossa passagem. Mas alguém pode se perguntar, tá, tudo bem, eu entendi que por iniciativa própria, Deus escolheu salvar o homem, que é incapaz de salvar a si mesmo, e para isso Ele estabelece um plano de redenção, que abrange todos os povos, mas o que Deus faz para salvá-los? É o que Paulo vai explicar nos versículos seguintes. Então é o argumento aqui, o desenvolvimento de Paulo. Vocês estão comigo? Então agora Paulo explica o que Deus fez para nos salvar. Acompanhem comigo a partir do versículo 23. Pois todos pecaram
e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Tem muita coisa aqui, irmãos, dava uma série de sermões, sem brincadeira. Seria uma série de pregações apenas nesses versículos que nós lemos agora. Tem muita coisa. Não sei você, mas deu falta de ar em mim. Deu aí em você, não? Você vai, parece, não tem um ponto final, né? Observa aí, você vai lendo, dá até falta de ar. Então, como nós vimos, esse pois aqui do início, ele é explicativo. Paulo explica como o homem pode ser justificado. O que Deus faz para salvar o homem? Então, para isso, ele usa agora 3 verbos no modo indicativo. Então, o que nos orienta aqui também são 3 verbos que Paulo usa para apresentar basicamente 3 pontos aqui nesses versículos. Primeiro, o que os homens fizeram. Segundo, qual a condição do homem por isso. E terceiro, o que Deus fez. Isso aqui já podia ser os pontos para o sermão de domingo que vem, né? Mas eu vou repetir, ó. Primeiro, o que os homens fizeram? O que os homens fizeram? Está aí no texto, é um primeiro verbo no modo indicativo. Todos pecaram. Esse pecaram é um verbo no modo indicativo, versículo 23. O que os homens fizeram? Todos pecaram. Essa é a condição de todos. Por isso, qual é a condição natural do homem? Todos carecem da glória de Deus. O segundo verbo aí, carecer. Eles carecem da glória de Deus. Terceiro, o que Deus fez para manifestar a sua redenção? Versículo 25, Deus propôs. Esse propôs é o terceiro verbo no modo indicativo que aparece em todos esses versículos aí. Ele propôs Jesus Cristo, usado aqui no sentido de colocar à frente. É interessante, esse propor é o sentido de colocar à frente, se nós traduzíssemos literalmente. Deus colocou Jesus Cristo à frente como propiciação por seu sangue. Aqui a ideia é de que o sangue inocente cobre o propiciatório. Ele não usa a palavra aí, propiciação. Então imagina o sangue inocente cobrindo o propiciatório. O sangue de Jesus Cristo foi colocado à frente dos nossos pecados, cobrindo os nossos pecados e nos tornando inocentes. Faz sentido isso? Vocês estão comigo? Então, através desses 3 verbos no indicativo, Paulo está fazendo o quê? Explicando o que os homens fizeram, qual a condição do homem por isso, e o que Deus fez para salvá-lo. Agora é interessante que Paulo ele vai desenvolvendo o argumento e vai se aprofundando no argumento. É quase como se fosse uma dissertação aqui. Então, para explicar o que Deus fez para resgatar o homem da sua condição, Paulo vai mais a fundo e explica isso mais detalhadamente. Então ele afirma que os homens eles pecaram, por isso a condição de todos eles é de carência da glória de Deus, eles estão afastados de Deus. Todos os homens são naturalmente pecadores, afastados da comunhão com Deus, da glória de Deus. E o que Deus faz? Em relação ao que Deus faz para redimir o homem, aí ele vai mais a fundo. Fala, opa, isso aqui eu preciso explicar melhor. Você tá comigo? Está percebendo o argumento de Paulo? Então ele fala, ó, o que os homens fizeram? Todos pecaram. Por isso, qual é a condição natural? Todos carecem da glória de Deus. Agora, o que Deus fez para salvá-lo? Aí é como se Paulo tirasse o óculos. Espera aí, gente, isso aqui eu vou ter que explicar melhor. Mais ou menos é isso que está acontecendo aqui. Ele vai mais a fundo para explicar mais detalhadamente. E ele apresenta aqui o que nós poderíamos chamar de uma espécie de dinâmica da justificação pela fé. Eu que inventei esse negócio, né? Então, ó, perceba aí na sua Bíblia uma série de afirmações sequenciais e relacionadas.
Eu preciso que você esteja comigo. Você está vendo isso na sua Bíblia? Ele está apresentando várias afirmações sequenciais. E uma está relacionada com a outra. Então ele começa, justificados, olha aí, pela graça, através da redenção em Cristo Jesus, pela propiciação no seu sangue, pela fé nele. Está vendo isso aí? Uma coisa quase que encadeia, uma dependendo da outra. Então perceba que ele começa com a justificação e ele termina com o quê? Com a fé. Interessante isso. Mas aqui, ele descreve tudo que envolve a justificação pela fé. É quase como se ele estivesse agora dissecando a justificação pela fé. Porque nós percebemos esse forte tom explicativo de Paulo. É quase como se ele estivesse dando uma aula aqui. É como se ele estivesse dissecando aquilo que ele afirmou lá no capítulo 1, versículo 17. O versículo de Lutero, lembra? A gente já ouviu aqui. O justo viverá pela fé. Mas alguém pode falar, tá, mas de que maneira? Professor Paulo, o senhor pode me explicar melhor esse negócio? Como que isso é possível? Então é como se essa afirmação, justificação pela fé, fosse algo mais genérico, vamos dizer assim, mais abrangente, mas aqui ele explica mais detalhadamente como que esse negócio funciona. Percebe isso aí? Como se ele estivesse dissecando a justificação pela fé. Então essa justificação é pela graça, através da redenção em Cristo Jesus, pela propiciação no seu sangue, pela fé nele. Então, respondendo à pergunta inicial, o que Deus fez para nos conceder a salvação, Ele nos justificou, Ele nos tornou justos. Uma vez que nós pecamos e carecíamos da glória de Deus, Ele precisa nos considerar como justo. Mas como que Deus pode simplesmente virar para você e falar assim, olha Lucas, a partir de hoje, você pecou, mas vamos fazer, a partir de hoje você é justo, vamos fazer de conta que nada aconteceu, beleza? Não, ele não pode fazer isso, irmãos. Porque se ele faz isso, ele está indo contra ele mesmo, contra a sua própria natureza justa, santa. Então, para considerar o Lucas justo, ele precisa fazer alguma coisa. Tá, justificados pela fé. Tá, mas como que ele nos justifica, pastor Paulo? Como que isso é possível? Como se dá essa justificação? Aí Paulo vai dizer, é pela graça. A graça de Deus enfatiza aqui o caráter gratuito da salvação. A salvação é pela graça somente. Não existe outro meio de salvação que não seja por escolha, iniciativa, obra divina, como um presente concedido por Deus. É fruto da graça de Deus. Não temos como ser salvos pelas obras ou pela prática da lei, porque nesse caso nós teríamos que cumprir toda a lei, sem pecar em momento algum. Por isso a salvação precisa ser somente a graça, sola gratia. Somente a graça, porque não há nada que possamos fazer. Então Paulo está dizendo, essa salvação é uma iniciativa de Deus, é uma salvação gratuita, é concedida por Deus. E ele diz, não só isso, mas ela também é por meio de Jesus. O único meio de salvação, de redenção, é através de Jesus Cristo. Não existe outro caminho para a salvação a não ser por meio de Jesus, somente Cristo, solos Cristos. Mas ele explica mais ainda, ele diz que essa justificação é por propiciação. A maneira como Jesus Cristo nos salva é pela propiciação do seu sangue. Essa propiciação traz a ideia de apaziguar a ira de Deus mediante a satisfação da justiça de Deus. Para que Deus não seja injusto ao justificar o pecador, a justiça de Deus precisa ser satisfeita mediante a condenação do pecador. Então o que Deus faz? O justo pelos injustos, Ele entrega o seu Filho, o Cordeiro perfeito, perfeitamente justo, porque Jesus sim, Ele cumpriu toda a lei. Ele não pecou em momento algum, Ele era justo, Ele não era filho de Adão, Ele era e é filho de Deus, e Ele foi entregue para sofrer a condenação no lugar dos pecadores. E a ira de Deus é apaziguada à medida que ela cai sobre a pessoa do próprio Filho, um sacrifício substitutivo.
Então lembra daquela ideia da ira de Deus que se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens? No capítulo 1, o sangue puro, justo e perfeito de Jesus nos cobre, porque Ele sofreu a ira, porque Ele sofreu essa condenação em nosso lugar. A justiça de Deus é satisfeita mediante o sacrifício de Jesus. É isso que Paulo está explicando. Ao ponto de Deus olhar para aqueles que têm fé em Jesus e enxergá-los perfeitos. Deus, Ele pode olhar para você e enxergar você como alguém justo, como alguém perfeito, não pelos seus méritos, mas pelo sangue de Jesus, que sofreu a ira do Pai, que satisfez a justiça de Deus em nosso lugar. O justo pelos injustos. É o que ele diz aqui. Mas ele diz mais. É solos Christus, mas também é sola fide. Também é somente a fé. Ele diz, essa salvação é pela fé. A maneira como nos apropriamos dessa redenção é mediante a fé. Não existe a possibilidade de alguém ser salvo da condenação, de ter os seus pecados perdoados, de outra forma que não seja por meio da fé em Cristo Jesus. Não é possível ser salvo por obras, conseguir comprar ou barganhar a sua salvação. A salvação só é possível somente a fé, mediante a fé. Então, dessa forma, como diz o versículo 26, Deus ele pode ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Dessa forma, Deus ele pode me aceitar como pecador, sem negar a Ele mesmo, satisfazendo a justiça do pecador e satisfazendo a justiça do próprio Deus. Ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vocês estão comigo? Então vamos lá, já acabou a redação de Paulo ou não? Então calma aí, ele introduziu, ele desenvolveu e agora ele conclui. E a conclusão de Paulo é: a justificação exclui qualquer mérito e glória humana. Meus irmãos, não é possível a gente entender tudo isso que Deus fez por nós e dizer, eu mereço, a glória é para mim, eu sou digno de glória. Não, meus irmãos, a justificação pela fé nos coloca de joelhos, a justificação pela fé nos coloca prostrados em gratidão diante de Deus e para a glória de Deus. Olha só o que diz a partir do versículo 27. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não, é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, que aqui é uma referência ao judeu, e mediante a fé também o incircunciso, o gentio. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Então, como nós já falamos, as expressões aí, portanto, que a Ara traduziu como pois, versículo 27, não tem um pois aí? No original tem a ideia de portanto, é conclusivo. E tem o portanto aí no versículo 31, não tem? Também conclusivo. E, inclusive, Paulo utiliza aqui a expressão concluímos, pois, no versículo 28, não tem aí? Então, o que Paulo está fazendo? Uma conclusão. Ele está concluindo o seu argumento, utilizando um método aqui que nós chamamos de diatribe. É um palavrão, mas a diatribe é um modelo retórico muito antigo, que comumente o mestre utilizava para tentar persuadir os seus alunos da veracidade dos seus argumentos. Então, como que funciona a diatribe? É um negócio de doido, né? Por quê? Porque é você conversar com um interlocutor imaginário. Esse negócio de amigo imaginário, né? Mas é mais ou menos como se o autor ele tivesse uma pessoa imaginária em mente. Então, nesse gênero, muitas vezes o autor ele tem um parceiro de debate.
ainda que seja imaginário, mas ele está imaginando que ele tem um parceiro de debate. Não tem ninguém, não tem nenhum judeu, nenhum gentil ali na frente de Paulo questionando ele na hora. É um debatedor imaginário. E esse debatedor, ele levanta objeções e conclusões falsas, para quê? Para que o mestre possa corrigir esse argumento desse debatedor imaginário com um famoso de modo nenhum. Não aparece várias vezes na Epístola aos Romanos? De modo nenhum. O que é? Ele imagina um questionamento de um debatedor imaginário e ele fala, opa, não é isso que você está pensando não, é tal e tal coisa, né? De modo nenhum. Então nós observamos que Paulo, ele utiliza essa forma de retórica aqui, desse interlocutor imaginário, várias vezes ao longo da Epístola aos Romanos. Você vai ver isso várias vezes. Então Paulo debate primeiro com um judeu, ele tem um judeu em mente, né? Ele dialoga com esse judeu na maior parte da argumentação, mas ele também debate com um interlocutor gentio, em algumas vezes, né? Em alguns casos, mas em ambos os casos, Paulo, ele começa a sua diatribe sempre atacando o orgulho étnico deles, tanto do judeu quanto do gentio. Ele ataca, né? E é o que ele está fazendo aqui. Então percebe que é como se Paulo estivesse conversando aqui com o interlocutor imaginário, nesses versículos, e aqui ele tem os leitores judeus de Roma em mente. E ele faz perguntas para esse judeu imaginário da igreja de Roma. E ele inicia perguntando, onde está a jactância? O que foi traduzido aí por jactância, aparece em outras cartas, em outros textos de Paulo, sempre com a ideia de se gloriar. Na maioria das vezes, num sentido positivo, né? Nós nos gloriamos em Cristo, né? Algumas vezes aparece no sentido positivo. Mas aqui me parece que ele está confrontando um tipo de um orgulho dos judeus que se gloriavam nas obras da lei. E fica claro aqui o contraste entre o esforço humano e a justificação pela graça. Esse é o contraste que Paulo quer destacar. O esforço humano em contraste com a justificação pela graça. A justificação é pela fé, como ele acabou de explicar, e isso independente das obras. Alguns judeus poderiam se orgulhar por possuírem a lei, especialmente quanto aos 3 meios de identidade judaica da diáspora. Por exemplo, a circuncisão, a observância do sábado, as leis referentes aos alimentos, e ele trata disso na carta. Eu tenho aqui as referências, mas a gente não tem tempo para ver tudo isso. Mas o ponto é que nada disso é suficiente para a justificação. Você pode seguir a lei, e no caso, eu até acho que a gente poderia, né, falar mais sobre isso, mas o ponto de Paulo é, nada disso é suficiente para justificar os seus pecados. Então aqui nós teríamos um mundo para tratar, especialmente pela compreensão da identidade judaica e da discussão envolvendo a nova perspectiva de Paulo, chamado nomismo pactual. Além disso, toda a discussão sobre a continuidade, a descontinuidade das alianças, o relacionamento entre Israel e a igreja. Esse versículo aqui teria uma série de aulas sobre isso. Mas o que está claro nesse texto é que existe um aspecto de universalidade, em que não há distinção entre judeus e gentios. Isso está claro no texto. Ele diz aí, Deus é um só. Tanto para o circunciso, quanto para o incircunciso. Tanto para o judeu, quanto para o gentio. A justificação é uma mesma. E também existe um aspecto de continuidade de separação étnica. Isso aqui é importante. No sentido de que a justificação, ela não transforma o gentio em judeu. Não é essa a proposta de Paulo. Ao passo de que ela também não aniquila o Israel étnico, como se não houvesse mais razão dele existir. Porque se fosse isso, ele estaria se contradizendo, porque capítulos 9, 10 e 11 ele vai tratar disso. Então lembre-se de que a carta aos Romanos é uma carta mais tardia de Paulo. Ou seja, ele já está bem mais distante do concílio de Jerusalém. Quem tem a cronologia do ministério paulino sabe que o concílio de Jerusalém é lá no começo, né, que teve aquele conflito de judeus e gentios, lembra disso? Então a carta aos Romanos já é mais tardia, ou seja, significa que já é uma teologia bem consolidada de Paulo. Ou seja, a justificação mediante o sangue de Jesus não transforma gentio em judeu.
e não obriga o judeu a deixar de ser judeu. Isso precisa estar claro. Está claro aí no texto. Mas, a nível de justificação, é uma mesma. É uma mesma. E o judeu não tem nenhuma vantagem nesse sentido para se salvar, por ser um possuidor da lei, o que faz com que a sua jactância seja em vão. Então Paulo está dizendo para os judeus lá que queriam se orgulhar da lei, achando que eles eram salvos por isso, baixa a sua bola aí, porque não tem nada a ver com isso. Judeus e gentios são igualmente pecadores, e uma justificação é uma mesma. A lei continua sendo boa, e a justificação não anula a lei, mas a justificação não consiste na prática da lei. Por quê? Porque pela prática da lei, ninguém seria justificado. Esse é o argumento de Paulo. Significa que os judeus não têm motivo de se vangloriar, assim como os gentios. Meus irmãos, em última instância, a salvação não depende de nós, justamente porque o mérito e a glória não pertencem a nós, não são nossos, mas pertencem a Deus. Se nós somos salvos pela graça, por meio do sangue expiatório de Cristo Jesus, mediante a fé. A salvação não depende de nós, e isso escancara a nossa incapacidade e a nossa necessidade de termos um Salvador. Por isso, se você se gloria, dizendo que você não precisa de Jesus, não faça isso, meu irmão. Não enche o peito para dizer que você não precisa de Jesus, porque sem Jesus não há salvação para você. A justificação pela fé nos coloca de joelhos. A salvação não depende de nós, e escancara a nossa incapacidade. Ela nos mostra que nós precisamos de um Salvador. Eu e você, nós somos igualmente pecadores, e nós precisamos de um substituto. E o objetivo de tudo isso é a glória de Deus. É como se Paulo tivesse, claro que é um anacronismo, mas a gente está na esteira das comemorações da Reforma Protestante. É como se Paulo tivesse, não sei se vocês repararam, eu fiz questão de enfatizar, mas é como se Paulo estivesse dizendo, sola gratia, sola fide, solus Christus. E como que ele encerra? Só lhe deu glória. Somente a Deus a glória. Meus irmãos, ao preparar essa mensagem, me fez lembrar a própria conversão de Lutero. E, lá em Heidelberg, o conflito, a celeuma, que ele traz a ideia da teologia da cruz versus a teologia da glória. Então, o próprio Lutero, ele diz, finalmente, pela misericórdia de Deus, meditando de dia e de noite, consenti ao contexto das palavras, a saber, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E Lutero diz, então, comecei a entender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive por um dom de Deus. Em outras palavras, é pela fé. Foi quando senti como se tivesse nascido de novo e entrado no paraíso por portões abertos. Lutero está dizendo, quando eu compreendi isso, que nós acabamos de ouvir hoje, quando eu compreendi isso, é como se os portões do céu se abrissem para que eu pudesse entrar. E foi essa compreensão, meus irmãos, da justificação pela fé, que levou Lutero, em abril de 1518, em Heidelberg, a apresentar a sua famosa teologia da cruz, teologia crucis, contra a teologia da glória, que segundo ele, era o tipo de teologia dominante da igreja romana na época, a teologia da glória. E no debate de Heidelberg, foi discutido a respeito da indulgência, que era uma prática da igreja romana naquela época. E Lutero, ele contrasta a teologia da cruz com a teologia oficial da igreja, que ele chama de teologia da glória, a teologia das indulgências, para financiar projetos extravagantes, como a Basílica de São Pedro, em Roma, por exemplo, em Roma. E Lutero entendeu
que a igreja medieval seguia o caminho da glória dos homens, ao invés de seguir o caminho da cruz. E para Lutero, a cruz é a marca de toda a verdadeira teologia. Meus irmãos, a teologia da glória levará o homem para alguma forma de justificação própria, pelas obras, o mérito pessoal, a soberba, a autossuficiência, mas Deus na cruz, Ele destrói todo o nosso orgulho. Deus na cruz destrói toda a nossa soberba. A cruz nos humilha, meus irmãos. Ao mesmo tempo que ela nos perdoa, ao mesmo tempo que ela nos transforma, que ela nos enche de vida, de alegria na comunhão com o nosso Salvador. Nós não precisamos de um trono, irmãos. Nós precisamos de uma coroa de espinhos. A verdadeira teologia é a teologia do Cristo crucificado. A glória da vida cristã é uma coroa de espinhos. Nós não temos nada que não tenhamos recebido, que não nos tenha sido dado gratuitamente, mas apesar de recebermos essa salvação, que é de graça e é pela graça, significa, não que ela não custou nada, mas ela teve um preço altíssimo, irmãos. Não é porque a salvação é pela graça, e de graça para nós, mediante a fé, que ela não tem um preço. O nosso Senhor, o eterno Filho de Deus, Ele para isso foi pregado no madeiro. O nosso Senhor foi envergonhado para cobrir a nossa vergonha. Ele foi exposto no Monte da Caveira, nu, diante de uma rua onde todas as pessoas passavam, justamente para vê-lo nu, pregado naquele madeiro. Ele foi exposto à vergonha para cobrir a nossa vergonha. Ele recebeu a ira do Pai, para que recebêssemos o seu perdão. Ele morreu para que pudéssemos receber uma nova vida. Isso significa que não cabe a soberba na cruz. Não cabe o orgulho de uma teologia robusta, uma teologia da glória naquele madeiro. Não cabe. Se Cristo morreu, foi pelos nossos pecados. E se nós vivemos, foi por aquilo que Ele conquistou em nosso lugar. Nós não fizemos nada, além de sermos os responsáveis por crucificar o Filho de Deus, porque Ele foi crucificado pelos meus pecados e pelos seus pecados. E ainda assim, Ele fez isso por amor, para assumir o nosso lugar e nos tornar justos diante de um Deus santo. Por isso, eu gostaria de encerrar com uma palavra para você que, porventura, ainda pense na possibilidade de uma salvação que não seja a justificação pela fé. Saiba de uma coisa, querido, as suas obras são insuficientes para te salvar. Além disso, não existe como você se tornar justo diante de Deus por qualquer outro caminho que não seja por meio da fé em Cristo Jesus. E isso naturalmente redunda em glória a Deus, ao mesmo tempo que nos humilha, por saber que foram os nossos pecados que crucificaram o nosso Senhor, que nós não merecíamos que Ele olhasse para nós com um olhar de amor, de graça, e dissesse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Se nós cremos em Jesus e fomos salvos pela cruz, a nossa vida e a nossa teologia também deve ser conduzida pela teologia da cruz. Feche seus olhos, oremos. Senhor Deus, nós somos tão agradecidos porque o Senhor escolheu nos salvar, e no devido tempo, essa justiça se manifestou salvadora a todos os homens, judeus, gentios, brasileiros, asiáticos, europeus, todos aqueles que são igualmente pecadores. O Senhor escolheu nos salvar mediante a fé em Cristo Jesus. Te agradecemos, Senhor,
porque se não fosse a sua iniciativa, nós jamais poderíamos ser salvos por nós mesmos, pelas nossas obras. Por isso, Senhor, muito obrigado pela salvação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado porque o Senhor nos presenteou com a fé. Obrigado porque por meio disso nós temos comunhão contigo e encontramos a verdadeira alegria, satisfação, alegria na comunhão com o Senhor. Por isso, ó Deus, que os nossos corações estejam sempre desejosos de conhecê-lo, de ter intimidade, estarmos na tua presença e fazermos a tua vontade, que as nossas vidas estejam sempre humildes diante da tua cruz, da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Graças te damos por tão grande salvação em Cristo Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Eu gostaria de convidar aqui o Ministério de Música. Todos nós vamos nos colocar em pé e louvemos ao Senhor em gratidão e em resposta àquilo que Deus falou conosco por meio da sua palavra. Chagas de
chagas de Jesus que suportou.